Bom dia amigo do Diário do Ciclista. Vídeo aqui hoje meio no improviso para poder falar sobre a troca das correntes. Essa semana eu fiz umas lives lá no Instagram, fiz umas enquetes e um assunto recorrente que me questionaram lá foi sobre a troca das correntes, coroa, catraca, enfim. E eu resolvi gravar agora porque eu tive umas ideias aqui, então eu vou aproveitar o ambiente aqui. Vamos lá, roda a vinheta, já volta. Compartilhar com vocês a respeito de uma pergunta, né, como eu já disse, que rolou lá numa enquete do Instagram e não foi a primeira vez. Eu falei, não, vou gravar sobre isso porque já está sendo recorrente e que é a respeito da troca da corrente, coroa e catraca, ou seja, a relação da bike. Antes de eu falar disso, eu quero falar um pouquinho da manutenção ali. É preciso que você entenda, principalmente você ciclista iniciante, que não está ainda habituado com aquela questão de o que fazer mesmo na lavagem, lubrificação, a manutenção preventiva da sua bike, é importante você entender que o bom funcionamento e a durabilidade de todos esses componentes vão estar diretamente ligada à forma que você vai tratá-los, ou seja, se você vai cuidá-los, né, bem ou não. Falando primeiro de mountain bike, é importante você entender que é mais delicado, é mais melindroso. Você tem que ter um cuidado maior, né? Você tem que... eu, no meu caso, por exemplo, eu evitava fazer mais de 2 treinos com a relação suja, porque aquela poeira, região minha aqui, muito minério, aquilo ali é uma lixa. Aquilo faz com que a sua corrente, a sua catraca, a sua relação toda acabe muito mais rápido. E na Speed você não precisa lavar com essa frequência, mas é importante que você lave. Talvez a cada 5 dias, a cada uma semana, ou pelo menos retocar aquele óleo ali. Você tem que aprender a analisar qual que é a hora certa, né, de estar fazendo isso. E vamos falar agora a questão da troca. Quando eu comprei há 2 anos atrás, eu comprei 2 bikes novas, uma Speed e uma mountain bike. Aí eu resolvi testar, resolvi fazer esse esquema do escalonamento de corrente, que é o que eu vou explicar agora. E deu muito certo para mim, me gerou uma economia muito grande. Eu fiz tanto na Speed quanto na mountain bike, mas vamos falar aqui da mountain bike em si. Eu usei 3 correntes, cada uma 2 vezes. Então eu posso considerar que eu usei 6 correntes. A cada 800 quilômetros eu trocava essa corrente. E dessa forma, toda vez que eu trocava, a cada 800, a corrente acaseava, né? Que a gente fala que a corrente tem que acasear na coroa e na catraca, para na hora que você pedalar não ficar pulando, né? Porque o que acontece quando a gente passa do tempo, você bota uma corrente e essa corrente você tira uma corrente e ela gastou demais, a catraca e a corrente. Quando você vai colocar uma coroa nova, os dentes vão estar finos, a corrente vai estar nova e a corrente vai passar pelo dente. É aí que dá aquela escapada, que quando a corrente está muito nova, os dentes da coroa muito baixo ou da catraca e a corrente não consegue entrar dentro do dente. Ela fica superficial, ela escapa e passa. Para isso não acontecer, você faz a troca. Então, eu fazia a cada 800 km, eu colocava uma corrente nova, tirava a corrente velha, guardava ela, anotava se era a primeira, a segunda ou a terceira e anotava a quilometragem. Então, eu troquei 1, 2, 3, ou seja, 800 km, 8 vezes 3, 24. Quando chegou mais ou menos ali 2.000, 2.500 km, eu já estava na terceira. Aí, eu sabia que se eu colocasse uma quarta, não ia dar mais, porque a minha relação já estava gasta. Mas se eu colocasse a primeira que eu tirei, né, nos 800 km, aí ia dar, porque ela já estava mais gasta, ela ia dar certinho com a relação que estava gasta. Então, conseguiram entender a jogada? Você vem trocando e depois volta com a primeira, que a primeira vai estar usada. Então, ela vai funcionar certinho. E depois da primeira, você volta para a segunda e para a terceira. Talvez, nesse período aí, nesse intervalo aí, quando você estiver passando, quando você estiver, por exemplo, chegando na primeira corrente pela segunda vez ou na segunda corrente pela segunda vez ali, talvez você precise de trocar somente a coroa. Principalmente porque as bicicletas de 11 e 12 velocidades, uma coroa só, o que mais gasta ali é a coroa. Talvez você precise trocar só a coroa, mas sai bem mais barato do que um cassete. Você pega um cassete aí de uma relação de competição de 11 e 12 velocidades, é caríssimo. Então a coroa sai bem mais em conta. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz as trocas, quando chegou
Na terceira, na primeira corrente da segunda vez, na primeira ou na segunda, se não me engano, quando a bicicleta já tinha passado ali dos 2.000 km, 3.000, a corrente funcionava, mas a coroa começou a dar problema. Aí eu troquei só a coroa. Aí quando chegou na sexta corrente, ou seja, que foi a terceira corrente que eu estava usando pela segunda vez, aí já estava no fim, eu já troquei o cassete. Dessa forma eu economizei várias coisas, porque se eu for esperar a corrente rodar o máximo para trocar tudo depois, sai muito mais caro. E nesse meio tempo, se você vai, não, vou rodar, vou trocar tudo, daqui um ano eu troco tudo, daqui um ano e meio. Mas sua corrente vai desgastar, e se nesse meio tempo a sua corrente estoura, por exemplo, você tem que arrumar uma corrente usada para você colocar na sua relação depois, senão você vai ter que trocar tudo. E se você pegar o preço de uma corrente, e pensa numa relação de 11, de 12, o preço de uma corrente é 5 vezes mais barato, praticamente, do que o preço de um cassete. Então faz muito sentido você fazer esse escalonamento. Uma coisa que eu fiz também a partir da quarta ou quinta corrente foi colocar uma guia. Uma coisa que funciona é você trocar a coroa ou colocar uma guia. Eu, para não trocar a coroa, eu coloquei a guia, porque mesmo você fazendo esse escalonamento, o dente da corrente vai abaixar, logicamente, né? Ele não vai durar, você está aproveitando mais a relação ali. Mas eu coloquei a guia, porque a guia também sai muito mais barato que trocar a coroa, no caso. Então e a guia é para sempre, você compra ela uma vez, você pode usar ela em outras relações, por exemplo. A coroa vai desgastar ali e acabou. Então, quando chegou ali na primeira ou na segunda, para não precisar trocar a coroa, eu troquei a guia. Então, porque o dente vai afinando normalmente. Então, a guia não é para quando a corrente está pulando, mas é para quando o dente afina, você está passando ali em situações ali de baque, muito cascalho, ou rock garden, ou um cross country ali, uma coisa que a bicicleta trepida mais, a corrente vai pular e vai sair. E em relação de 11, se a corrente sair, acabou. Você não tem o câmbio ali para jogar ela para dentro. Então a coroa ajuda muito. Então vocês conseguiram entender a forma que eu expliquei? Eu queria compartilhar isso que eu fiz, que deu certo. Dessa forma eu consegui usar uma relação de 11 que eu tinha na minha bike, eu comprei em 2016, eu até vendi ela agora, mas eu consegui usar uma relação de 11 exatamente 2 anos. Eu comprei ela em dezembro de 2016, eu usei ela até janeiro de 2019. Fui trocar minha relação esse ano agora. Eu usei 6 correntes, na verdade foram 3, mas usei cada uma 2 vezes. E quando estava ali 60%, 70%, eu coloquei uma guia de corrente. Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é isso. Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários. Pode mandar lá no meu Instagram, Diário do Ciclista. Bora trocar ideia lá. Fazer mais sugestões, né? Tipo essa que o nosso amigo deu. Agora eu não estou recordando o nome dele, mas ele vai ver esse vídeo aqui e vai lembrar. E dar mais sugestões aí, para mim poder compartilhar com vocês a minha vivência, o que já aconteceu comigo, que pode ser útil. E se gostou, segue aqui, faz uma maratona dos vídeos do Diário Ciclista, ative o sininho que vai começar a aparecer para você todos os vídeos. Toda semana a gente sobe vídeo aqui no Instagram, clica aqui no meu nome que vai aparecer aqui e dessa forma você consegue ver lá. Com certeza vai ter alguma coisa interessante lá que eu já postei para você que é iniciante, ou então você já conversou com um amigo que está com aquela dúvida. Marca ele lá, compartilha com ele, ajuda o nosso canal a crescer. Tamo junto, valeu demais. E antes só de terminar, eu queria agradecer todo mundo que comprou nossa segunda remessa de camisa. Conseguimos vender várias camisas. O intuito nem era monetizar, o intuito nem era, ganhar dinheiro com isso. O intuito era mandar as camisas mesmo do Diário do Ciclista para várias cidades da minha região, até em outros estados. Então, agradecer mesmo o pessoal que deu moral, comprou da primeira remessa em fevereiro. Agora eu fiz de novo. Comprou, consegui vender muita camisa, então preço baratinho, foi R$100. Quem quiser também, eu vou estar continuando sempre pedindo, pode mandar aqui ou manda lá no direct. É só para divulgar mesmo, levar o Diário de Ciclista para o seu pelotão, para a sua turma do pedal, para a sua galera aí. Valeu? Tamo junto, valeu demais, tchau, tchau.